a igreja Casa de Oração, na pessoa do pastor Zé Lúcio e da pastora Sônia, me incumbiam da tarefa de trazer uma palavra aos corações da igreja. Que o teu coração, meu irmão, se abra nessa noite. Que você possa dizer: Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Não porque eu estou mandando, não porque eu estou falando, pode já sentar por uns minutinhos, fica à vontade, mas que você possa ficar ligado no Senhor, porque se Deus te trouxe aqui, é porque Deus, Ele quer falar contigo, não da maneira que você gostaria de ouvir, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. A palavra do Senhor vai nos dizer: agindo Deus, quem impedirá? Hoje foi um dia corrido para mim, eu creio que para muitos aqui, mas no meu caso, diferente que o meu tio Renilson, ele está retornando, porque, como na nossa vida, igreja, tudo tem seu tempo determinado, para todo o propósito debaixo dos céus. Quando eu estava me preparando as malas para ir para São Paulo, ele estava chegando para dar aquele suporte à minha mãe, ficou ali ajudando, e chegou o tempo dele retornar. E você sabe, quando a gente vai receber alguém em casa, a gente quer dar o de melhor. Então, é uma correria. Cheguei um pouquinho, 5 minutos depois, que a igreja compreenda. Mas é bom estar em família, é bom a gente ser grato a Deus e ser grato àquelas pessoas que, de alguma maneira, contribuem. Né? Eu sei que tem pessoas que ao redor de cada um de vocês, o qual vocês admiram, né? E eu sei que o período que aqui ele esteve à frente, né, de campanhas, o qual eu tive a oportunidade de participar de alguma delas, e eu sei que Deus, Ele fala, e eu creio que nesta noite não será diferente. Eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 50, e no seu versículo de número 14. Aí eu convido a igreja a se colocar de pé. Aqueles que podem. Livro de Gênesis, no seu capítulo de número, ou melhor, no seu capítulo de número 50 e no seu versículo de número 14. O qual tem como título: José tranquiliza seus irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, igreja. A minha tradução é um pouco diferente, é uma linguagem atual, mais clara, mas eu creio que vai dar para a igreja compreender. Depois de sepultar Jacó, no caso o pai de José, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaremos a seguinte mensagem a José: antes de morrer nosso pai, mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou
tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Oremos. Pai amado, Pai querido, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és glorioso, Tu és o Rei da glória. Senhor, leve cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Reveste-nos com a Tua armadura, Pai. Delegue ordem a Teus anjos a nosso respeito, Senhor. Cerca este lugar com a muralha de fogo, Senhor. Ministra aos nossos corações. Remova toda dúvida, toda incredulidade. Tudo aquilo que vem roubar a palavra no coração dos Teus filhos, Pai. Eu apresento a vida de cada um. Conceda a eles graça, sabedoria, compreensão e entendimento. Pai, me dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus conduza aqui conforme o querer e a vontade dEle. É o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu creio que a igreja que aqui está já teve a oportunidade de ler acerca da vida desse jovem chamado José, nesse ponto já governador. Eu creio que os irmãos já devem ter assistido filmes, já ter ouvido pregações, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Irmãos, quando eu recebi o convite para estar pregando nesta noite, o Senhor me remeteu à pessoa de José. Vamos conhecer a trajetória de José e o que podemos aprender acerca da vida de José e o que Deus quer falar com a sua igreja nesta noite. Irmãos, José, um jovem por volta dos seus 17 anos, um jovem o qual o seu pai, Jacó, o amava muito, o tratava com carinho, com amor, e era o filho predileto de Jacó. E, por ser o filho predileto de Jacó, isso levantou no coração dos seus irmãos uma ira, uma inveja, porque o pai o tratava de forma diferenciada dos demais. E para completar, Deus, Ele tinha projetos na vida de José. E revelou esse projeto através dos sonhos. E aí, igreja, só fez aumentar a ira e o ódio no coração. E nós sabemos que o ódio é alimento para o inimigo das nossas almas. O demônio, ele se alimenta de sentimentos negativos, tristeza, ódio, rancor, amargura, desejo de vingança. Desejos esses, sentimentos esses, que não podem haver em nosso coração. Olha o que o rei Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor requer da tua igreja que nós tenhamos um coração puro. Se formos para Mateus, no seu capítulo de número 5, nas suas bem-aventuranças, Jesus, no monte, ele disse o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Deus nos ensina? Filho, lance fora toda amargura, toda tristeza de sua alma. Abra o seu coração. Peça a Deus que remova de ti esse coração de pedra e dê um coração de carne, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar. E quando vier esse sentimento, quando vier
a chamada inveja. Não permita que venha criar raízes em teu coração. Não permita que a amargura crie raízes em teu coração. Repreenda em nome de Jesus. Fala que você é servo do Deus vivo e que você não aceita que sentimentos ruins possam invadir o teu coração, a tua mente. Porque Deus tem o de melhor preparado para cada um de nós. Deus tem um projeto na vida de cada um. Não necessitamos sentir inveja. E quando vier, não aceite. Use a autoridade que Deus tem te dado. E repreenda. E diz: Pai, perdoa, porque eu invejei, Senhor. Eu perdoa porque eu cobicei, Senhor. E confesse e manda este mal embora e peça perdão ao Senhor. Mas os irmãos de José, eles não tiveram esse entendimento. E aí só foi crescendo no coração deles, ao ponto de querer matá-lo. Vocês estão observando, se esse desejo, esse sentimento não for ceifado, não for desraigado, não for removido, poderá causar malefícios maiores, se não for removido da sua vida. Como você pode ter contato com Deus, orar a Deus, se você não tiver em comunhão com Deus, consigo mesmo e com o próximo? Como é que você pode estabelecer essa confiança para com Deus? É necessário que você venha despir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Você está aqui nessa noite é porque Deus está te moldando, Deus está te lapidando, porque Ele está voltando. E eu disse e cumprimentei, dizendo: cumprimento a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Para entrarmos no santuário do Altíssimo, devemos estar de corações puros. É necessário que a gente venha pedir perdão. E é necessário já falar assim: Pai, como é que eu não posso andar ao lado do irmão se eu tiver algo no meu coração? Pai, eu perdoo, Pai. Talvez ele não tenha o entendimento que eu tenho, mas eu perdoo, Senhor, para que você tenha paz, para que você, porque a gente não sabe o dia e a hora que Deus vai nos recolher, que Deus vai nos chamar. Por isso que nós devemos colocar a nossa casa em ordem dia após dia. É necessário que a gente esteja preparado para a volta do Senhor. Pode acontecer hoje mesmo, pode acontecer amanhã, pode acontecer uma semana, um mês. Mas estejamos preparados para a vinda do Senhor. Porque virá como ladrão. Porque se soubesse a que horas, a que dia o ladrão iria assaltar, arrombar a sua casa, você se prepararia. Então, se prepare. Pois bem, esse jovem José, cheio de sonhos, porque Deus o havia escolhido desde o ventre da mãe. E você sabe que quando Deus tem um projeto na vida de um homem e de uma mulher, o Senhor irá peneirá-lo, o Senhor irá tratá-lo, o Senhor irá tirá-lo da zona de conforto, tirá-lo do local onde está, porque quando Deus tem algo preparado para a minha vida, para a sua vida, há um processo. E esse processo muitas vezes é dolorido. José, ele como jovem, ali sendo mimado pelo pai, tendo os cuidados do pai, mas o projeto que Deus havia preparado para ele, é necessário que todas as etapas fossem cumpridas. E Deus tem suas formas de trabalhar. Deus sabe como trabalhar. E Deus não trabalha na sua lógica. Por que eu falo isso? Porque eu falei assim: pai, minha mãe tão jovem, tantas pessoas idosas. Você pensa, minha avó está aí, tem uma senhora. Na sua mente, você acha que o ancião vai primeiro. Mas quem diz que Deus trabalha na minha e na sua lógica? Não é no meu querer, não é no seu querer. Não é como a gente planeja, arquiteta. Nós pensamos que Deus vai fazer por este caminho, mas Deus traça outro caminho. Porque nós não conhecemos amanhã, igreja. O amanhã não nos pertence.
O que eu faço contigo hoje, tu não compreenderás, mas compreenderás depois, mesmo que seja doloroso, né? Lembre-se, olha José, ele, diante dos sonhos, os irmãos ficaram com inveja dele, e em uma primeira oportunidade que tiveram, ele foi tirado do seio familiar e foi jogado em uma cisterna. Deus deu livramento ali porque não tinha água. Ele foi vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. E pelo fato dele estar com Deus, tudo o que ele fazia prosperava. Mesmo no deserto, entende, igreja? Quando você está na prova, mas está com Deus, tudo o que você faz, Deus abençoa. Porque é projeto de Deus, porque é propósito de Deus. Mas quando você está na prova, no deserto, por pecado cometido, você sabe que é amargo, que é dolorido. E Deus abençoou José. Quando José estava bem, agora eu tenho uma posição de destaque na casa do meu Senhor. Ele me confiou todos os seus bens. Estou tranquilo. Aí Deus tira ele daquele conforto, porque por ser temente a Deus, ele não deitou com a esposa de Potifar. Você vê o temor de alguém que serve a Deus, mesmo estando longe da casa do pai, mesmo estando longe da presença dos irmãos, mesmo estando no local, na maior capital daquele mundo, né, do mundo antigo. Ele permaneceu fiel aos propósitos do Senhor. Ele permaneceu temente à palavra de Deus. Mesmo estando só com ela, ele permaneceu fiel a Deus. E Deus, neste momento, manda perguntar: se você não estiver em Tarantim, se você estiver em outro lugar sozinho, se você não tiver ninguém na sua casa, você permanece fiel ao Senhor? Mesmo quando seu esposo não está, sua esposa não está, seu pai, sua mãe não estão, você permanece fiel ao Senhor? Ou você pensa, ninguém está vendo? Lembre-se, nós temos um Deus que tem olhos como chama de fogo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E José ali, mesmo tendo uma posição, ele não deixou ser seduzido pela esposa de Potifar. Ele preferiu dizer não a ter que agradar a mulher de Potifar. Você está disposto a dizer não a ter que agradar a Deus e, se possível, perder o seu emprego, perder a sua posição de destaque, mas só para agradar a Deus? Ou você vai dizer, Deus me colocou aqui, Ele não se importa comigo. Olha como é que eu estou, fui tirado. Ele poderia estar ali cheio de amargura, de tristeza. Ele foi caluniado, perseguido, injuriado. Ele foi afastado, incompreendido. Mas ali ele permaneceu firme no propósito do Senhor. E Deus está falando com a igreja: permaneça firme nos propósitos do Senhor. Eu louvei nessa tarde, firme nas promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E cada vez que José, ele, com as suas atitudes, com o seu comportamento, cada vez mais, as suas raízes iam se aprofundando. Porque cada vez que ele
entendia e compreendia que Deus tem um propósito na vida dele, porque ele entendia, porque se caso contrário, ele teria abandonado tudo. Teria falado assim, Deus me abandonou, então eu irei abandoná-lo. Olha, se Deus tem projeto na minha vida, por que eu vim parar aqui? Cadê os sonhos? Gente, olha para você, olha o que Deus está falando com a igreja. Olha os sonhos dele quando esteve na casa do Pai, o qual via, né, o sol, a lua, as estrelas em volta dele. Quando você está no deserto, você esquece. Mas como? Deus falou que eu vou ser isso, que Deus ia me levar a lugares, que Deus tem esse projeto. Mas nesse momento você não está compreendendo o trabalhar de Deus, como Deus está agindo na sua vida. Porque Ele poderia, aonde estão os teus sonhos agora? Eu como escravo, agora prisioneiro. Esse sonho parece tão distante de mim. É impossível, aquele sonho que eu tive. Mas cada vez, cada etapa que ele passava, as raízes dele iam se aprofundando. Agora eu quero chegar no ponto mais importante. Veio uma grande seca sobre aquela região. Jacó e seus irmãos foram morar no Egito. Depois que o pai de Jacó veio a falecer, os irmãos disseram, José agora irá se vingar de nós. Qual foi a resposta de José aos seus irmãos? José, porém, respondeu, não tenha medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Não tem aquela palavra, ou aquele versículo de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, Deus está falando com a igreja nesta noite. Olha a dimensão espiritual o qual José foi elevado. José poderia, naquele momento, aproveitar a situação e poderia, agora que meu pai é morto, agora cada um vai pagar tudo aquilo que me fez passar, o sofrimento, a humilhação, ser chicoteado, trabalhos forçados. Agora eu vou pagar com a mesma moeda. E Jesus nos ensina claramente, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Jesus nos ensina, não amaldiçoeis, mas abençoeis. Naquele momento, eu quero dizer que quando a pastora estava aqui na Escola Bíblica Dominical, falando acerca do título da revista, Maturidade, olha o grau que José se encontrou de maturidade. Ele já tinha a compreensão que tudo aquilo era projeto de Deus, era plano de Deus para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É este patamar que Deus quer nos levar. Quando você passar por esse deserto, você tem a humildade de compreender que, olha, tudo isso é um processo, foi Deus que preparou tudo que eu estou vivendo, que eu vou viver, ou que eu ainda vou viver na minha vida, estou passando, é projeto de Deus. Então não se vingue de ninguém, né? Peça perdão, olhe para o Senhor e deixe tudo para trás. Porque quando você fizer isso, você verdadeiramente aprofundou as suas raízes, né? Porque só quem tem raiz, porque às vezes as pessoas de fora não veem o seu crescimento. Porque você não vê a raiz crescendo, vê? Não vê. Você só vê a planta, mas não sabe que cada ano que passa, ela precisa se enraigar mais e se aprofundar mais para remover, tirar dali os seus nutrientes. Assim é a vida do justo, né? Cujas suas raízes se estendem até os mananciais, de lá onde tirar a água para manter-se verde e sempre frutífera, mesmo em tempos de sequidão.
Mesmo em tempos de sequidão, você dará frutos, porque as suas raízes estão profundas. Só quem tem raiz profunda é aquele que é capaz de perdoar, mesmo aquele que te feriu, mesmo aquele que te ofendeu, mesmo aquele que puxou o seu tapete, mesmo aquele que jogou você no buraco, mesmo aquele que te vendeu por como ele foi vendido, teve a capacidade, a humildade de perdoar. Quando chegarmos nessa maturidade de compreensão, entenderemos que verdadeiramente o Senhor é Deus e você alcançou o grau de maturidade na sua vida cristã. Ao chegar a esse ponto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, é poderoso, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falei esses dias conversando com uma determinada pessoa no veículo. Ele me relatou algo e eu falei assim, irmão, se você tivesse tomado conhecimento alguns anos atrás, você teria abandonado os caminhos do Senhor. Deus permitiu que você tomasse conhecimento hoje, porque você alcançou um grau de compreensão e de maturidade. Então, o que é para ser revelado, será revelado no tempo oportuno. Porque tem coisas que, se forem ditas, reveladas, como você está, você poderá distanciar dos caminhos do Senhor. E quando essa pessoa teve esse entendimento, eu falei assim, agora você está preparado para uma nova etapa, né, por um novo crescimento. Ele sabe de quem eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja que se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E você vai estar louvando. Eu pediria, por gentileza, que o irmão Kleber colocasse. Só quem tem raiz é capaz de perdoar aquele que te feriu. Que você louve e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Porque se você alcançou esse patamar, é porque grandes coisas estão por vir. Coisas que seus olhos nunca viram e seus ouvidos nunca ouviram.